Palestra com o Prof. Leonardo. Ela é ministrada, então, a gente conseguiu a palestra através do NUGEP. Tá todo mundo me escutando legal? Não sei se alguém... Pauline, Gilson... Sim, Lady, tudo certo. Beleza, obrigada. Então, hoje a gente vai ter uma palestra com o Prof. Leonardo. Se caso vocês não conhecem o que seria o núcleo do NUGEP, ele é o Núcleo Gaúcho de Engenharia de Produção. A gente já está há 5 anos com o núcleo, fazendo o CIGEP uma vez por ano, e também não é só o CIGEP, como a gente está fazendo no dia de hoje, a gente tem outros eventos ao longo do ano, treinamentos internos, também a gente sempre deixa o convite para o pessoal do Rio Grande do Sul que quiser participar do núcleo, fique bem à vontade. Agora a gente encerrou as inscrições para o próximo núcleo, com as vagas abertas, mas qualquer coisa, podem mandar mensagem para nós no Instagram, que a gente sempre está disponível, sempre está respondendo, e mesmo durante o ano a gente pode ir inserindo pessoas, se caso alguém tiver interessado, que seja do Rio Grande do Sul. Então, ele é graduado em Engenharia Mecânica, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e mestrando em Engenharia Mecânica. Ele é consultor em Saúde e Segurança do Trabalho e professor na Universidade Cruz Alta, Unicruz. Então, Prof. Leonardo, fica o convite para comece a sua apresentação. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos, então. Para mim é um prazer poder estar conversando aqui com vocês um pouquinho sobre a gestão de SST. Eu fiz aqui uma pequena apresentação dentro do tempo que nós temos disponível para falarmos um pouco sobre o assunto. É um assunto bastante amplo, então talvez em 1 hora a gente não consiga contemplar tudo, mas de alguma forma a gente vai tentar. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao NUGEP pelo convite, um núcleo que eu vi nascer, participei de todas as edições até o momento do CIGEP, vi todo o esforço que o núcleo fez para divulgar a engenharia de produção no estado, até mesmo no Brasil, né, que a Juliane aí faz parte da ABEPA, até onde eu me lembro. Então, eu fico imensamente agradecido pelo convite, tá? E eu espero poder contribuir um pouco aí com a formação de todos vocês, e até aqueles que já, porventura, estão formados, né, a gente espera poder agregar um pouquinho, tá? Não sei se vocês estão me escutando bem, tá tudo certo quanto ao áudio? Tudo certo, prof. Então tá, eu vou compartilhar a minha tela, então, com vocês. Vocês conseguem enxergar aí? Sim, prof, certinho. Sim. Também lembrando, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, talvez durante a apresentação, o Meet, ele proporciona a opção levantar a mão. Aí a gente pode fazer uma pausa e fazer a pergunta também. Tá, ok. Obrigado. Bom, então vamos iniciar, né? Então, o tema proposto por mim, inclusive, ao Matheus. Agradeço também ao Matheus pelo e-mail enviado fazendo o convite. Então, a gente vai tentar englobar de alguma forma aí a engenharia de produção dentro da gestão de SST, e vocês vão ver que não é uma coisa muito difícil, tá? Então, uma pequena apresentação aí que já foi feita, né? Então, eu sou graduado em Engenharia Mecânica, eu me graduei em 2000, né? Tenho 20 anos de formação na Engenharia Mecânica. Eu fiz a especialização posteriormente em Engenharia de Segurança do Trabalho, aqui na Unijuí, pertinho aqui de Cruz Alta. Sou consultor desde então, já atuo há 10 anos na área, né, de SST, trabalho com uma consultoria. Professor universitário desde
2013. Eu comecei ministrando aulas na Faculdade Horizontina, e em 2016 eu vim aqui para a Unicruz. Fui professor também, na verdade sou, né? Professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho, comecei lá em 2010, tive alguns períodos aí, né? Retornei agora no final de outubro, né, para ministrar uma disciplina, e aí eu coloquei até, porque eu não sei até quando vai, né? Então, talvez eu ministre essa, uma outra, é uma coisa que nós gostamos, e sempre que possível a gente tenta ajudar com a formação de novos técnicos. E desde 23 de outubro, né, sou mestrando em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria. Então, onde tudo começou, em 2000, é onde eu estou voltando agora em 2020. Né, que eu digo 2000 na questão da minha graduação, tá? Bom, então, o que eu me propus aí a conversar com vocês? A gente falar um pouquinho da engenharia de produção dentro do contexto de saúde e segurança do trabalho, e a gente falar posteriormente sobre a gestão de SST, tá? Então, a engenharia de produção dentro do contexto de SST, tá? Se a gente analisar bem todas as áreas, né, que são possíveis, né, de um engenheiro de produção poder atuar, entre outras, né, eu só citei algumas aqui, né, então desde gestão de pessoas, atuar na área financeira, atuar na área de compras, engenheiro de produção, atuar em áreas estratégicas da empresa, né, operacional, enfim, chão de fábrica, trabalhar em áreas administrativas, enfim, e muitos aqui se identificam, acredito eu, né, trabalhar com a área de qualidade. Só que para tudo isso aqui acontecer, né, a gente pensa aqui já no suprassumo, né, ou seja, pensar numa indústria 4.0, pensar em processos automatizados. Todos sonhamos com isso dentro de uma indústria, né, já falando exclusivamente de indústrias. E isso aqui, na verdade, é a nossa expectativa, né? Então, é o que a gente espera, mas, né, para a grande maioria das empresas, essa ainda é a realidade. Então, a gente tem um parque fabril um tanto quanto desatualizado, né, com relação a tecnologias, se nós analisarmos com relação à segurança na operação de máquinas e equipamentos, e dentro dessa realidade, né, que não é tão boa assim, a engenharia de produção, ela também está participando em todas aquelas áreas que a gente citou, e inclusive na questão de saúde e segurança do trabalho, que é uma área fundamental dentro do negócio de uma indústria, né, é uma das áreas estratégicas. E aí eu vou mostrar depois alguns números para vocês, e aí vocês vão entender o porquê que essa SST é algo estratégico dentro da engenharia de produção. Então, a gente tem uma distorção, né, uma distância muito grande entre o que a gente espera e a nossa realidade, né? Claro, de repente uma grande empresa, uma multinacional não está dentro dessa realidade, de repente está mais próximo da expectativa, mas a grande maioria ainda está dentro dessa realidade. Quando eu falo de engenharia de produção, não estou falando exclusivamente de processos produtivos. O engenheiro de produção ele pode atuar com prestação de serviços. A engenharia de produção pode participar, inclusive, gerenciando processos dentro da construção civil, ajudando, né, o engenheiro civil que o processo de construção de uma edificação nada mais é que um processo produtivo. Então, a gente tem uma distância considerável aí entre expectativa e realidade. Então, a realidade que nós temos, né, é que a engenharia de produção, ela precisa das pessoas, para as coisas acontecerem dentro das empresas, todas as áreas que eu citei ali anteriormente, nós precisamos das pessoas, né, mesmo que eu tenha processos totalmente automatizados, ainda precisaremos das pessoas, nem que seja para participar, ir lá e acionar uma máquina para que ela trabalhe sozinha. A nossa realidade é de ambientes insalubres, né, falando de indústrias de uma maneira geral, ambientes que não proporcionam um
uma salubridade, ou seja, não proporciona saúde, né, de alguma maneira, aos trabalhadores, né, que fazem parte ali da empresa. Em alguns eventos aí do CIGEP, principalmente, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas empresas, algumas bem organizadas, né, mas sempre tinha alguma coisinha que nós víamos na questão de SST, e a gente percebia alguns ambientes insalubres, né. Não estou de forma alguma aqui querendo recriminar o núcleo, mas quem trabalha na área, né, aí já tem um olho clínico e percebe algumas situações. A gente tem a exposição aí também a diversos tipos de perigos, né, dos trabalhadores, então, ruído, questões de agentes, de produtos químicos em geral, a questão de ergonomia, né, que faz parte aí da grade curricular do engenheiro de produção, a formação dele, questão de riscos de acidentes. Então, tudo isso aí é a realidade que nós temos. E máquinas obsoletas, como nós estávamos comentando. Então, muitas máquinas que não atendem o mínimo, né? O que é o mínimo? A norma regulamentadora número 12, que trata de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então, o parque fabril, ele precisa ser, de alguma forma, estimulado, as empresas precisam ser estimuladas a fazerem a troca de máquinas que estão ultrapassadas por uma tecnologia mais avançada, e essa tecnologia mais avançada, ela atende melhor essas questões, principalmente de segurança do trabalho. Então, já que a engenharia de produção precisa de pessoas, nós temos a questão de ambientes insalubres, perigos, máquinas obsoletas, e aí a gente começa a se deparar com a realidade, os acidentes de trabalho dentro da engenharia de produção, né? Então, nesse caso aí que aconteceu em Rondônia, esse trabalhador aí, eu não vou mostrar todo o desdobramento do acidente, ele foi sugado por essa máquina, né? Então, foi uma coisa bem chocante, né? Até porque é uma máquina que a gente pode ver de um porte até considerável, e vocês percebem que não tinha quase nenhum ou nenhum dispositivo de segurança. Esse trabalhador aqui, ele foi literalmente moído, né, em um moedor de carne, né, em um frigorífico, que também é um processo produtivo, tá? Então, depois, o que a gente tem a fazer é simplesmente lamentar, né, e quando tem uma investigação desse porte aí, é só para tentar descobrir quem foi o culpado. E uma outra situação, né, um outro acidente numa prensa, tá, que por incrível que pareça, aconteceu. Então, a gente sabe que prensa é um equipamento que, quando desce, né, o martelo, se for uma prensa excêntrica, a gente não tem mais nem como controlar. Até mesmo porque prensa excêntrica, de alguma forma, ela não está mais permitida a sua comercialização. Então, só se permite as prensas hidráulicas, mas se você faz alguma burla, nos dispositivos de segurança, o pior acontece. Então, a engenharia de produção, de alguma forma, está dentro desse contexto. E dentro desse também, tá? Então, para vocês terem uma ideia, os dados aí que nós temos acesso, tá? Então, em 2018, nós tivemos aí 623.800 acidentes de trabalho, ou seja, que se chegou ao conhecimento, né, do INSS, e desses 623 mil, 2 mil desses acidentes infelizmente, né, tiveram um óbito, tá? Então, a gente consegue essas informações aqui no Observatório de SST, que é aquele site ali que vocês estão vendo, né? Se precisar, posteriormente, eu passo ali o endereço, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, com base nos números aí, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado onde nós temos o maior número de acidentes, tá? Então, não estou falando de indústrias de uma maneira geral, estou falando como um todo agora, tá? Então, entre os 5 maiores, tá? Percebo que são os três estados da região sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Então, fazem parte aí de uma grande massa, né, de acidentes de trabalho que ocorrem dentro das empresas de uma maneira geral. Então, os números aí são assustadores, né, isso só de acidentes que se tem conhecimento, né? Então, fora as subnotificações que não se chega até esse conhecimento. Então, são números alarmantes, né, se a gente analisar bem.
Então, são 142.137 acidentes. Tá? Então, vocês podem estar se questionando por que nós temos acesso às informações de 2 anos atrás. Porque é uma metodologia do governo, né? Então, a gente tem acesso às informações do que aconteceu há 2 anos atrás. Tá? Então, em 2018, nós tivemos, nos 3 estados da região sul do Brasil, 142.137 acidentes. Tá? E nos percentuais, tá, isso corresponde aí a 22,84% a nível nacional, tá? O que é um número bastante expressivo. Pegando um nicho de mercado, né, de uma das empresas aí que nós tivemos a oportunidade de visitarmos em um dos eventos do núcleo, né, em um dos CIGEPs, pegando as informações ali do site do observatório, né, então aí já é uma indústria, tá? Aí já é uma indústria, processos produtivos, máquinas, equipamentos, enfim. Então, o número de lesões, né, nós tivemos quanto à sua natureza, né, então cortes aí foram que tiveram o maior percentual, né, então tivemos aí 32,55%, né, de cortes, lacerações, feridas contusas. Dedos, né, foi a parte mais atingida, geralmente os membros superiores, quando envolve máquinas e equipamentos, são as partes mais atingidas, tá? Da cintura para cima. E aí foram agentes químicos, né, que resultaram o maior número de afastamentos. E aí a gente não consegue unir o quebra-cabeça. Poxa, eu tive cortes, dedos, a gente imagina que é máquinas e equipamentos. E aí as estatísticas nos mostram que foram agentes químicos em geral. Então, processos de pintura, você pode ter processos de fundição, onde você tem gases que estão sendo gerados, enfim, isso tudo pode causar algum afastamento dos trabalhadores, mas se vocês olharem ali nos agentes causadores, a gente tem em segundo lugar máquinas e equipamentos. Então, já começa a fazer mais sentido, né? Então, os 5 maiores ali, né, olhando aqui para os agentes causadores, né, então, agentes químicos, máquinas e equipamentos, ferramentas manuais, queda de altura e veículos de transporte, né, sim, inclusive, o trabalhador se deslocando até a empresa para desenvolver suas atividades, né, sofre um acidente de trabalho, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do contexto. Então, a engenharia de produção está dentro desse contexto, tá? Mesmo que, posteriormente, nenhum de vocês queira fazer uma especialização na área, a gente está dentro, vocês estão dentro do processo, tá? Fazem parte da engrenagem, né? Então, para que uma cultura de segurança, ela seja forte dentro de uma empresa, todos os trabalhadores, elas têm que abraçar a ideia. Claro, isso tem que vir de cima para baixo, das altas gerências, digamos assim, tá? Para baixo, até chegar lá ao nível dos trabalhadores. Então, a ideia tem que vir de cima. Então, se não vem essa ideia de cima, tá? A gente não vai ter muito o que fazer. Então, de alguma forma, pessoal, a engenharia de produção, ela abraça a ideia, tá? Então, eu tenho certeza que os alunos que tiveram a oportunidade de fazer a cadeira comigo, né, aqui na Unicruz, tá? Já saíram com um pouco dessa consciência. Quem já trabalha na indústria já sabe o que eu estou falando. Isso é extremamente importante, até porque nós somos o exemplo. Então, se um trabalhador enxergar um de vocês lá, porque vocês, possivelmente, né, acredito eu, vão assumir cargos de lideranças dentro das empresas. E o exemplo parte de vocês. Se vocês, de alguma forma, não estão lá protegidos, né, é o espelho. Que exemplo que nós estamos passando para o trabalhador? Se eu não estou lá usando um protetor aditivo, se não estou usando um óculos de segurança, se não estou usando uma botina de segurança, né? O trabalhador, ele não vai ter o exemplo. Então, ele pensa assim, ó, bom, então eu também posso adotar o mesmo procedimento, não preciso usar uma luva, não preciso usar um óculos, usar um protetor aditivo, não. Os números aqui nos mostram, né, que se nós não adotarmos alguma medida que seja eficiente, a tendência é que esses números aí só aumentem, tá? Então, agora um ano de 2020 foi um ano atípico, né? Esses números aqui a gente só vai ter acesso em 2022, então a gente não tem ideia da quantidade de acidentes que possam ter acontecido, tá?
até pela questão da Covid-19, que o governo aí editou, né, uma portaria, depois lançou, considerando como um acidente de trabalho, a Covid-19, mas isso aí não durou, eu acho que nem uma semana, né, porque era um absurdo, né, então, porque você não tinha como comprovar que realmente o trabalhador tinha adoecido no ambiente de trabalho, né, e adquirido aí a questão do vírus, né, do Covid-19. Então, o governo pegou e tirou isso aí fora, tá? Então, pessoal, qual é o motivo, né, da gente ter todos esses números aí que são preocupantes? De uma maneira geral, nós temos uma cultura reativa de SST, tá? Isso aí predomina, independente do porte da empresa. O que é uma cultura reativa? Paga para ver. Paga para ver. Em vez de fazer um investimento, né, não, espera para ver o que acontece, né? As desculpas são as mais variadas possíveis. Não, mas daí quando vier uma fiscalização, eu penso o que vai acontecer, né? Eu penso o que eu vou fazer. Ah, se eu tomar uma multa, eu vou lá e vou recorrer. Não, não é assim que funciona, tá? A cultura reativa está com os dias contados. Agora, em 2021, nós temos transformações significativas dentro da área de SST, e isso aqui está com os dias contados. Isso aqui não vai mais ter espaço, né? Mas, tá? Aqui 100% das empresas olham SST como um custo. Né? É um custo. Um exame médico, um periódico é um custo, um exame complementar é um custo, um treinamento é um custo, um investimento na segurança de uma máquina é um custo, tudo é custo, né? Então, eu falo isso porque a gente vivencia o dia a dia, né? De repente, as empresas que nós trabalhamos não são de um porte tão expressivo assim, mas enxergam como um custo, né? Tudo é custo. Então, nem que você pague lá R$ 50 por um periódico para um funcionário é um custo. Não enxerga como um investimento. Tá? Então, por algum motivo, né, Warren Buffett, né, por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, as empresas não conseguem enxergar que estão levando um valor ao fazer um investimento em SST, né? Elas enxergam aquilo ali como um orçamento, não como uma proposta de uma melhoria para a empresa. Então, não adianta a gente falar em melhoria contínua, por exemplo, em SST, se a empresa não enxergar o valor daquilo ali, tá? Então, tudo é custo. Tudo vai ser considerado um custo e, de alguma forma, isso aí meio que trava essa questão de SST dentro das empresas de uma maneira geral, tá? E é isso aqui, ó. Então, preço é o que você paga e valor é o que você leva, tá? Mas as empresas não são os maiores culpados em relação a enxergar só o preço, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui à direita é para representar os profissionais da área de SST. E eles são os maiores responsáveis por isso, por não mostrarem o valor daquilo que está sendo feito, tá? E aí as empresas continuam enxergando de uma maneira geral o preço, tá? Então, de alguma forma, tá? Não sei se tem alguém aqui que trabalha na área de SST, tá? Eu vou ter que usar um termo meio duro aqui, mas vai ser necessário. O mercado, de alguma forma, está prostituído, tá? Existe uma prostituição de preços. Então, existem empresas que vão lá, que realmente vão agregar valor ao negócio, mas não conseguem mostrar esse benefício para a empresa, né? Então, a empresa tem duas propostas, né, na frente dela, ou dois orçamentos que uma maioria enxerga. Então, uma está cobrando 2.000, a outra está cobrando 200. Óbvio que ela vai enxergar o preço e ela vai na de 200. Mas tem aquele velho ditado, o barato, às vezes, pode sair caro, né? Então, esse de 200 não vai prestar um serviço muito bom, tá? Um serviço meia boca. E aí, quando a empresa estiver em alguma situação de apuro, de aperto, esse de 200 não vai dar a resposta que ela precisa, tá? O profissional da área de SST, ele tem que dar uma garantia jurídica para o cliente dele, para a empresa dele mesmo, aí ele pode atuar dentro de um SESMIT, né? Eu acredito que tem pessoas aqui que trabalham em algumas empresas que já têm o SESMIT constituído.
O profissional do SESMID, ele tem que dar uma garantia jurídica, né? Ah, mas eu não sou um advogado. Não, a garantia jurídica é um documento bem feito, bem elaborado, né? O PPRA, que vai sair desse ano no que vem, para a entrada do GRO e do PGR, ele tem que ser bem elaborado. Um laudo de insalubridade e periculosidade, ele precisa ser bem elaborado. Uma LTCAT, um documento para fins previdenciários, ele precisa ser bem elaborado, precisa ser bem embasado. Essa é a garantia jurídica. Um treinamento, ele precisa ser bem realizado. Essa é a garantia jurídica. Né? Porque mais para frente a gente não sabe o que pode acontecer e a empresa talvez precise desses documentos para se defender de alguma forma. Tá? Então, essa é a garantia que nós temos que fornecer às empresas de uma maneira geral. Tá? Então, um pequeno case de sucesso, aí, como o Matheus tinha me solicitado, eu espero que atenda. Tá? Então, a nossa consultoria, que ela não é tão grande assim, mas a gente tem algumas situações que a gente pode dizer que é de sucesso. Tá? Então, nós tivemos, no final aí de 2019, em setembro, uma empresa do ramo aqui de telecomunicações, uma pequena empresa, né? Telecomunicações, entre aspas, né, pessoal? Aquela que faz instalação de internet. Então, ela foi notificada aí pela Superintendência de Inspeção do Trabalho, né, uma empresa que tinha 5 funcionários, essa empresa ela não tinha nada na área de SST. Então, lembrando que uma empresa de telecomunicações também a gente pode fazer uma analogia, digamos assim, com a engenharia de produção, porque também é um processo, né? Depois eu vou mostrar uma foto ali para vocês e vocês vão entender o porquê que é um processo, tá? Então, a multa aproximada, né, pelo cálculo que nós fizemos, seria de mais ou menos uns 50 mil reais, tá? Que essa empresa, de 5 funcionários, né, tomar uma multa aí de 50 mil reais. Então, o investimento que essa empresa fez, né, foi aproximadamente aí 10 mil reais, tá? Para tentar atender aquilo que a superintendência estava pedindo. Então, foi enviada uma documentação aí para o auditor no dia 13 de dezembro, né, final do ano passado, e no dia 20 aí o auditor deu o retorno para a empresa que o processo tinha sido arquivado. Ou seja, então nós fizemos todo um trabalho aí para tentar minimizar o impacto sobre essa empresa, né, que seria aí de 50 mil reais, se ela não fizesse nada. Então, ela não teve nenhum tipo de prejuízo, digamos assim, né? Quando o processo é arquivado, não se gera uma multa. Então, a empresa, ela saiu beneficiada. E em 2020, que nós achamos que essa empresa iria fazer um investimento considerável, né? Para o porte dela, tá? Então, aqui, só para vocês observarem, né? Então, alguns documentos aí que nós fizemos, né? Então, aí um procedimento operacional padrão, foi feito também um memorial fotográfico, né? Então a gente tinha que mostrar o passo a passo de como que a atividade era feita com segurança, enfim, uma análise de riscos também. E aí 2020, né, nós achamos, bom, agora essa empresa realmente se conscientizou que ela precisa fazer os investimentos adequados, ela retornou a estaca zero, né? Então essa empresa atualmente ela se encontra do mesmo jeito que ela se encontrava há um pouco mais de um ano atrás, né? Então, ela fez o investimento, ela escapou de tomar uma multa, tá? E depois que ela fez aquilo ali, tudo aquilo que ela investiu em equipamentos, tudo, ela meio que deixou jogada num canto, tá? E continuou trabalhando da mesma maneira, né? Só que ela não sabe que ela pode correr o risco de ser novamente, né, notificada, e aí vai partir do zero de novo, mas aí vai ver que já teve uma notificação lá em trás, então ela é reincidente, né? O auditor começa a se perguntar, poxa, mas então por que não seguiram o que estava descrito no documento, tá? Então, são coisas que nem às vezes a gente consegue entender. Então, a engenharia de produção, né? Então, se nós pensarmos em um processo de automação, precisa das pessoas, né, para que isso aconteça de alguma forma, tá? Aqui representando engenheiros de produção, precisa dos engenheiros para as coisas acontecerem dentro da indústria, tá? Só que para você ter as pessoas com saúde, né, com bem-estar dentro da empresa, dentro da indústria, tá? Para conseguirem desempenhar o seu papel, elas vão precisar de uma gestão eficiente de SST, uma gestão de saúde e segurança do trabalho. Sem uma gestão de saúde e segurança do trabalho,
é praticamente impossível, né, a gente garantir que a produtividade que a empresa terá, ela será alta, tá? A gente sabe que algumas empresas meio que pegam o problema, levantam o tapete e jogam para baixo do tapete o problema. Mas é como eu falei, 2021 vai ser um ano completamente diferente dentro da área de SST e promete ser algo, não digo revolucionário, até porque as grandes empresas já trabalham de alguma forma assim, e têm os seus problemas também. Tá? Isso vai impactar muito na média e na pequena. E talvez, né, alguns de vocês estejam trabalhando em empresas desse porte, e essa empresa vai sentir muito, né, essa questão aí de gestão de SST, que está muito ligado na ISO 45001, que algumas empresas já têm a certificação, algumas estão buscando essa certificação, até para que, de alguma forma, essa gestão de SST seja eficiente dentro da empresa, ela realmente aconteça, ela não fique só no papel. Tá? Então, a gente precisa ter essas três coisas. Então, para você ter um processo eficiente, você precisa de pessoas capacitadas, mas para você manter ambos, você precisa de uma gestão, né, amplamente eficiente. E aí, falando um pouquinho para vocês da gestão de SST, tá? A primeira coisa que a empresa precisa para conseguir implantar uma gestão de SST é mudar essa visão que se tem, que SST é só para atender legislação, né? Só para atender normas, só para atender leis, né? Então, esse muro representa isso, né? A empresa precisa entender que o SST ele é business, ou seja, ele é uma parte estratégica do negócio. Ela precisa entender isso aí, né? Talvez como um dos pontos primordiais, porque sem as pessoas ela não vai conseguir atingir, as suas metas. E além disso, né, um outro paradigma e algo que precisa ser quebrado é essa questão da burocracia. Tá? Ela não pode enxergar o SST como algo burocrático, né? Ou seja, muitos documentos, muitos papéis. Claro, isso aí, né, perante a justiça, isso ajuda bastante, mas olhar como o SST é voltado para resultados. Então, para a gente ter uma gestão voltada para resultados, a gente precisa ter bons indicadores e não indicadores reativos, né? Um indicador reativo, o número de acidentes de trabalho que se teve na empresa naquele mês. Esse não é um bom indicador. A gente pode adotar? Pode, mas você precisa adotar, por exemplo, quantos desvios de segurança que teve naquele mês. Você pode fazer isso por setores. Quantos treinamentos que o funcionário fez. Tá? Só para citar alguns exemplos. Então, a gente precisa ter bons indicadores para conseguir fazer a gestão. Tá? Então, é uma gestão baseada em resultados. Isso que precisa ser a gestão de SST. Então, né, algo que é bem familiar a todos vocês, né, trabalhar com ciclo PDCA. Então, a empresa inicialmente quer implantar uma gestão, né, vamos pegar o exemplo de uma indústria. Então, o que tem que fazer inicialmente? Né? Faz um levantamento lá da situação inicial, né, ver o que se tem de SST dentro da empresa, se define uma política de SST, né, faz todo um planejamento, né, bem adequado, bem realizado. Posteriormente, né, o suporte, né, em cada etapa do planejamento, né, que a gente vai ter que criar um plano de ação. Em cada etapa, quem que vai dar o devido suporte, né? Se implementa essa gestão. Posteriormente, a gente vai fazer uma verificação, tá? Pode ser com os indicadores, com toda certeza, tá? E depois de implementado, depois de um período de implementação, a gente verifica possíveis pontos de melhorias. E sempre existe o que melhorar. Né? A gente não pode dizer assim, não, mas aquela indústria lá, aquela empresa, é muito difícil acontecer alguma coisa lá dentro. Lembre-se o seguinte, os processos precisam das pessoas, e as pessoas, né, de alguma forma, a gente não sabe como ela vai estar no dia de amanhã. Então, hoje ela pode estar bem-humorada, amanhã a gente já não sabe. Amanhã a gente já não sabe. E, às vezes, é coisa fora do ambiente de trabalho que ela leva para dentro do ambiente de trabalho. Isso aí prejudica a atividade dela.
em prejudicando a atividade, pode levar a um acidente. Então, a gente precisa buscar possíveis pontos de melhorias. Até porque a gente estuda, vocês estudam até muito mais do que eu, essa questão da melhoria contínua. Isso aqui é um exemplo prático que a gente pode colocar, colocar e aplicar dentro da empresa, né? Ajudar ela a ter uma gestão de SST. E aí, a gestão de SST, ela pode ser baseada, a gente não vai falar da ISO 45001, né? Ela pode ser baseada em 4 pontos, tá? Então, você pode ter uma gestão de riscos, né, que é o que engloba lá, por exemplo, a questão da nova NR1, que trata do GRO e do PGR. A gestão de eventos adversos, ou seja, dos acidentes, dos incidentes, dos desvios de segurança. A gestão da saúde do trabalhador, né, gestão de afastados, né, gestão de afastamentos. E a gestão dos requisitos legais. Percebam, a questão legal, normas e leis, a gente deixa por último, porque se você atende as outras 3, a gestão dos requisitos legais, ela se torna mais fácil, né? Então, só lembrando a vocês, a gestão é o que fazer, o gerenciamento é o como fazer, né? Então, é óbvio que dentro de cada uma dessas etapas aqui, a gente vai precisar de etapas de gerenciamento. Então, se eu falar de gestão de riscos, tá? Isso aqui está lá na ISO 9001, então não é uma coisa totalmente nova para as indústrias, de uma maneira geral. Isso aqui consta lá da ISO 95001 para fazer a gestão de riscos. É só, por exemplo, vocês fazerem uma analogia com a disciplina em algumas instituições, planejamento e controle de projetos, alguma gestão de projetos, né? Cada instituição define o nome da disciplina. Então, você tem lá uma parte lá que é gerenciamento de riscos. E você vai trabalhar com uma matriz de riscos. Você trabalha com uma matriz de riscos para você, de alguma forma, dimensionar os riscos que podem existir dentro do teu projeto. Tá? Então, a gestão de riscos, ela engloba bem as etapas que vai ter na nova NR1, ou seja, questão do inventariar, ou seja, vai ter que ter um inventário de riscos. Esses riscos aí, posteriormente, terão que ser analisados, posteriormente avaliados, né? E aí o caso de fazer o tratamento ou não desse risco, ou tratar ele. Tá? Então, relembrando, tudo isso aqui tá lá dentro da ISO 9001, então, para as indústrias, de uma maneira geral, que já tem a certificação, né? Isso aqui não é novidade. E aí também, aqui na gestão de riscos, a gente pode aplicar um ciclo PDCA. Então, planejar, né, qual é os requisitos legais que a empresa precisa atender, fazer uma identificação de perigos, né, aqui já é uma quebra de paradigma. Então, por exemplo, né, a gente é educado, digamos assim, a entender que o ruído, ele é um risco, mas, na verdade, o ruído ele é um perigo, né? O risco é a perda auditiva que o trabalhador pode ter na exposição àquele perigo, né? Então, a gente identifica os perigos, depois faz a devida avaliação de riscos usando uma matriz de riscos, verifica quais os objetivos, né, em atender tudo isso e se elabora um plano de ação. E o inventário de riscos e o plano de ação, eles fazem parte do PGR, né, que é o que as empresas vão precisar ter, vai ter algumas exceções, né, MEI fica de fora, por exemplo, né, desde que ele não tenha, a norma fala, né, riscos físicos, químicos e biológicos. E aí a gente depois parte para a execução, propriamente dita, né, então uma coisa que nova, né, não tão nova assim, né, então uma preparação e resposta às situações de emergência, né, um plano de atendimento às situações de emergência. Aí sim, aqui uma coisa nova que as empresas aqui não verificaram, que é uma análise dos acidentes de trabalho, né, então se acontecer um acidente, poxa, então encaminhou o trabalhador para o INSS, não precisa fazer uma análise agora, legalmente a empresa precisa fazer, isso consta lá, tá? E aí parte para uma ação, ver quais são as não conformidades, oportunidades de melhorias, né, ações preventivas e ações corretivas. Então, só fazendo um pequeno, um comentário adicional aqui no plano de ação, quando nós definimos o plano de ação, né, depois da avaliação dos riscos, né, você vai fazer o plano de ação baseado nessa avaliação, né? Então, você vai estimar lá um prazo, digamos, para que aquele risco
ou ele seja eliminado do ambiente de trabalho, ou que ele seja minimizado do ambiente de trabalho. E esse plano de ação precisa ser seguido à risca, né? Não é assim o jeitinho, né? Não, deixa que mês que vem a gente faz, não. Se é nesse mês que precisa ser feito, tá? Então, tem muitas ferramentas de engenharia que vão ser utilizadas, que serão utilizadas, desculpa, dentro desse novo contexto. Então, o PDCA é uma delas, tá? Então, aí um exemplo de uma análise de perigos, né? Então, aqui a gente tem o processo, né? A alimentação aí desse bichinho, tá? Então, ali a atividade, os perigos, né? Os riscos, as causas, as consequências e os controles existentes, tá? Então, né, se eu levar em consideração os riscos e os controles existentes, tá? Se eu colocar, ou se eu quiser também fazer a multiplicação de um pelo outro, me sobra algo que eu chamo de um risco residual. Em cima desse risco residual é o que a gente vai montar o nosso plano de ação. Porque se nós analisarmos essa situação aqui, esse controle existente é como se ele não existisse, né? Só uma planilha, ele nesse caso aqui não resolveria o problema, tá? E aí uma matriz de riscos, né, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados, para a gente priorizar os riscos, né, também a gente vai usar aí na área de SST. Então, baseado em uma avaliação subjetiva, né, ou seja, uma análise qualitativa, eu vou dizer se esse risco ele é tolerável, né, se ele precisa ter algum tipo de tratamento, ou se o risco ele é intolerável, né? Então vocês conseguem perceber, né, que o risco é a probabilidade daquele perigo existir, né, dentro do ambiente de trabalho, e caso ele exista, qual é a consequência que ele vai ter sobre o trabalhador, né? Então é probabilidade vezes consequência, tá? Isso aqui a gente utiliza para fazer a avaliação de risco. E esse tratamento aqui a gente entende também como mitigação, né? Você mitigar um risco, é você tratar ele, tá? Isso não é prevenção, tá? A prevenção é diferente de mitigação, tá? A prevenção é você tomar alguma ação antes, né, que o perigo ele exista no ambiente de trabalho, né? Agora, se ele existe, eu vou tratar. Eu vou avaliar e vou ver se, né, eu consigo fazer um tratamento daquele risco. Isso é o diferente né, de prevenção, né? Então, vamos citar um exemplo aí que todos já devem ter ciência, né? O que aconteceu lá em Beirute, né? Nitrato de amônio, aquela explosão que teve em Beirute, né? Ali, o que eles fizeram posteriormente, né? Eles simplesmente, né, depois trabalharam em cima das consequências. Eles trabalharam em cima das consequências. Então, eles não fizeram um trabalho de prevenção, né? Eles podiam ter prevenido, né, que aquilo ali não tivesse acontecido, tá? Depois que acontece, a gente simplesmente vai tratar a consequência. Não tem mais o que fazer, tá? Então, aqui um exemplo, né, só para mostrar para vocês aí de como que vai funcionar essa questão aí de níveis de risco, né? Então, uma atividade de polimento de chapas, né, o processo, a atividade, os riscos, né, os perigos existentes, e aí eu vou determinar um valor para severidade e média, né, e probabilidade, desculpa, e onde eles se intercruzarem ali na minha matriz de riscos, eu vou determinar o nível dele. Então, nesse caso aqui do ruído, é um médio não tolerado. Então, alguma coisa vai precisar ser feita. Tá? E aí eu estipulo o prazo. Então, vai ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, alguma coisa nesse sentido. E com base nesse período aí, eu consigo montar o meu plano de ação. Então, para saber o que eu tenho que atacar primeiro, né? Atacar aqui é no bom sentido, tá? Então, uma ferramenta aí que vocês também já estão familiarizados, né? Posso trabalhar com uma matriz GUT, gravidade, urgência e tendência. Posso trabalhar com 5W2H também, para montar meu plano de ação, tá? Então, são ferramentas que, para nós, tá? Elas são familiares, tá? Mas para muitos profissionais ainda não. Então, eles terão que, de alguma forma, se familiarizar com isso, caso, né, eles queiram que as empresas, de alguma forma,
tenha uma gestão de SST eficiente. E aí, feita lá a sua priorização, eu vou definindo, né? Então, coloco aqui a minha ordem, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, né? Então, eu tenho que definir um responsável, tá? Tenho que dar um prazo para isso, né? Até esse dia aqui, né? Então, começar um exemplo, então, ainda estamos em 2020, tá? E aqui eu vou colocando status, né? Então, posso, inclusive, fazer os acompanhamentos devidos, e eu coloco aqui se foi iniciado, se está em andamento, se foi concluído, enfim. E aí, lá, quando ela está concluída, eu tenho que fazer uma auditoria e tenho que dizer que realmente a medida de controle que foi adequada, foi baseada no plano de ação que foi determinado para aquele risco. Então, basicamente, é o que a gestão de riscos? É a gente fazer uma identificação de perigos, né? Faço uma análise dos riscos, ou seja, as consequências que terá, basicamente as consequências que terá sobre o trabalhador. Faço uma análise, uma avaliação, faço o tratamento, né, caso ele seja ainda tolerável, né, então, quando ele é intolerável, a gente não tem que fazer o tratamento, eu tenho que tomar uma medida emergencial. Faço depois os monitoramentos, né, para ver se o plano de ação está realmente em vigor na empresa, para aquele risco, né, e depois eu faço uma análise crítica, inclusive pós-auditoria, né, do plano de ação, se o plano de ação foi eficiente, se foi tudo feito dentro do prazo estabelecido, enfim. Vocês podem entender aqui como aquela reunião de status, uma reunião de status report ao final, tá? E aqui também, né, a gente pode fazer lá o que tem lá de gestão de projetos, fazer uma reunião de lições aprendidas, o que a empresa aprendeu em fazer, adotando aquele plano de ação, tá? E o que isso contribuiu para que a empresa tenha ou possa ter, né, uma gestão de SST, tá? Eu acredito que todos vocês, né, receberam aí via WhatsApp ou e-mail, enfim, essa mensagem aí, né, logo depois aí que o governador liberou o retorno das aulas presenciais, né, então eu recebi essa imagem aí, né, então a gente acha até que é um pouco inocente, né, mas o filho ali, né, explicando para a mãe que trocou a máscara, né, porque ele trocou com um colega, esse colega trocou com outro, enfim. E aí a gente tem uma outra situação, né, o pessoal que vai nos feriadões, vai para a praia, né, vai para Gramado, não se protege, né, apesar de tudo que nós estamos passando aí, tá? O que difere essas pessoas, essa criança que está aqui à esquerda, dos adultos aqui que lotam as praias nos feriadões, tá? A percepção de riscos. É como eles percebem o risco. Por que eu fiz essa analogia, né? E a gente vai levar isso agora para o contexto da engenharia de produção, está muito relacionado com o chão de fábrica, tá? De alguma forma, a empresa precisa aprimorar a percepção de riscos dos trabalhadores de forma a uniformizar essa percepção. Ou seja, que cada trabalhador, né, tem a mesma visão do risco, né? Claro, são pessoas diferentes, mas eles precisam ser treinados para que essa percepção seja a mesma e eles saibam quais as medidas de controle precisam ser adotadas. Porque se a empresa não fizer isso, pessoal, tá? Infelizmente, a negligência mata dentro da empresa. Se eu não fizer uma gestão de riscos eficiente, isso aí vai matar. E essa gestão de riscos passa pela percepção de riscos. Vai passar por isso aí. Tá? Então, a gente precisa enfocar, a engenharia de produção, ela precisa ajudar a área de SST a enfocar essa situação aqui, esse treinamento de percepção de riscos junto aos seus trabalhadores. A gente, como eu, repetindo, a gente sabe que as grandes empresas, elas já têm algo nesse sentido, mas vamos pensar na média e na pequena. A média pequena não tem nada, tá? Não tem quase nada, tá? Se tem, é algo incipiente, algo incipiente. Então, a gente precisa ajudar, né, os engenheiros de produção precisam ajudar nesse sentido, porque, repetindo, serão líderes, serão gestores, e os gestores é aquele em que o trabalhador vai se espelhar para ter como exemplo, tá bom? A gestão de eventos adversos, né, então, não só os acidentes de trabalho, então, eu tenho que fazer uma gestão de incidentes, eu tenho que fazer uma gestão de condições inseguras,
de desvios comportamentais, trabalhar a questão de segurança comportamental, tá? Então, eu posso abranger essas 4 situações. Então, posso usar esse passo a passo, digamos assim, nessas etapas. Então, analisa todo o histórico de acidentalidade dentro da empresa, né, vai fazer um tratamento das causas, né, pode usar lá o diagrama de Pareto, estabelece um processo de gestão desses eventos adversos, vai comunicar, conscientizar e treinar os envolvidos, né, vai fazer um monitoramento das ocorrências, elabora relatórios de acompanhamento de como está a gestão de eventos adversos e reuniões periódicas de reporte, né, de status report, para que se mostre números, né, de, por exemplo, se reduziu a acidentalidade, se reduziu o adoecimento, porque sim, o trabalhador ele pode adoecer dentro do ambiente de trabalho, ele pode adoecer na indústria, ele pode adoecer no chão de fábrica. E aí o impacto de acidentes de trabalho, né, então, o acidente de trabalho pode ter um impacto muito forte dentro de uma indústria, tá? Então, eu tenho 14 itens aí que podem ser impactados. Então, começa desde o aumento do FAP, que a gente vai falar um pouquinho dele posteriormente, até ali no impacto da imagem da empresa, né, passando por tudo essas outras questões aí. Então, tem que continuar contribuindo com a FGTS do trabalhador, o pagamento de despesas médicas, que eu também acho que é o mínimo que a empresa pode fazer, pagamento do salário aí nos primeiros 15 dias de atestado, né, caso passe em 15 dias, compromete aqui a qualidade do produto, vai ter que ter horas extras, porque você vai ter um trabalhador a menos, até você fazer uma contratação, né, você vai ter a falta desse trabalhador ali que você acidentou, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí do FAP, né, o FAP, ele é um flexibilizador da alíquota do SAT, né, ou do RAT, ou GIL-RAT, né, ou seja, o grau de incidência de incapacidade laborativa em virtude dos riscos ambientais de trabalho, né? Isso aí, ele é um percentual, ele é definido em cima do CNAE, né, da Classificação Nacional de Atividade Econômica Preponderante da empresa, ou seja, o que é o preponderante? Onde eu tenho o maior número de trabalhadores, tá? Então, esse RAT, né, o GIL-RAT, ele pode variar de mês a mês, sim, porque às vezes você tem mais pessoas na fabricação, às vezes, aí falando de uma média ou pequena empresa, às vezes você pode ter mais pessoas na área administrativa, isso aí vai variando de mês a mês. Isso aí precisa ser informado, né? É um tributo, tá? É um tributo da área de SST. Então, o FAP, ele varia de 0,5 a 2 e ele pode ser um flexibilizador. Então, se você pagar 0,5, você está sendo beneficiado. Se você pagar acima de 1, tá? Você está sendo, de alguma forma, prejudicado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma empresa aí, né, um grande, um médio porte, enfim, isso aqui é um extrato do FAP, né, dessa empresa. Esse foi o FAP que a empresa pagou agora em 2020, né, 1,2059. O porquê que são 4 casas depois da vírgula, né? Porque nós temos aqui, que foram considerados por cálculo, 6.817 empresas, tá? Então, essas casas aqui, principalmente as 2 últimas aqui, ó, é para critérios de desempate, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, essa empresa aqui, ela teve 7 auxílios de acidente de trabalho, tá? Eu estou falando aqui de um hospital, né, vocês conseguem perceber, né, atividade de atendimento hospitalar. 7 pagamentos de auxílios, né, em B91, um auxílio em virtude de um acidente de trabalho. Isso aqui custou para o INSS 51.782,92, tá? Só que, para a empresa, tá? Então, ali o que custou, né? Só que para a empresa, tá? Isso aí custou no ano, tá? Nesse ano de 2020, ainda está custando, né? 652.602, vamos arredondar aí para 90. Tá? Então, o INSS gastou 50 mil. A empresa teve um impacto de 652 mil. Tá? Olha a diferença. Tá? Olha a diferença. O impacto anual, né? Caso, né? Então, aqui com um FAP de 1,2. Se eu reduzir para o menor valor, que é 0,5, tá? Essa empresa, ela teria um impacto aí de 270 mil. Olha a diferença dos valores. Tá? Olha a diferença dos valores.
significativo, tá? Isso aí pode dar uma diferença, ó, de 382 mil. Essa empresa deixou, de alguma forma, de lucrar por não ter uma gestão de SST eficiente, tá? Se nós pegarmos esses 382 mil aqui, tá, e dividirmos por 7, tá? Então, cada incidente, né, se a gente pegar só a redução, custou aí, em cima disso, 54.573, tá? Mais até do que o INSS gastou com todos eles. Só que cada incidente daqueles ali, ele impacta por 2 anos na empresa, tá? Então, o fato que está em vigor agora em 2020, ele foi calculado em 2019 sobre o que aconteceu na empresa em 2017 e 2018. O de 2021, calculado em 2020, sobre o que aconteceu na empresa em 2019, ó, em 2018 de novo, está repetindo. Então, ele vai impactar por 2 anos seguidos. Tá? Então, na verdade, aqui é o impacto, né, 109 mil, né, só se a gente, né, pegar em consideração o que ele poderia ter de redução. Tá? Então, para nós, né, é muito dinheiro. E muitas empresas, às vezes, não têm essa noção. Tá? Agora no mês de novembro, né, é quando as empresas têm o prazo para fazer, até o dia 30 desse mês, para fazer um recurso contra o FAP que vai pagar em 2021, tá? Então, assim, tem muitos profissionais que trabalham com isso, né, e prestam essa consultoria para as empresas, né? E tem um amigo, né, que eu posso dizer meu, alguém que eu aprendi muito na área, e o mês de novembro, para ele quase não dorme, porque as empresas, né, ao invés de querer fazer o investimento adequado, né, preferem fazer um recurso contra, né, o FAP que vai pagar em 2021, mas ele coloca lá no relatório final dele que a empresa precisa ter uma gestão de SST eficiente. Daí eu pergunto para ele, tá, mas a empresa chega a ler isso aí? Ele, olha, é muito difícil, tá? Por mais que a gente apresente lá, é muito difícil eles levarem isso a sério, tá? A gestão da saúde, né, você vai usar aí os mesmos procedimentos, né, vai analisar histórico de adoecimento, vai ter que fazer uma gestão dos afastados, a gestão de afastamentos, né, então, por exemplo, tem muitas empresas que não têm um procedimento, por exemplo, o trabalhador precisa levar um atestado, tá? Entrega para quem esse atestado? Tá, depois que passa para essa pessoa, vai para qual pessoa? Não se tem isso bem definido, tá? Então, se nós analisarmos ali a gestão de eventos adversos, aqui são as mesmas etapas. Então, as empresas conseguem adotar os mesmos processos, na verdade, para conseguir fazer uma gestão, né? Etapas de gerenciamento para conseguir fazer uma gestão eficiente. E os requisitos legais é você atender normas de legislação. Então, é como eu falei, se você conseguiu atender as outras 3 etapas, tá? É bem provável que aqui, né, seja só uma reunião de protocolo, porque já está tudo bem atendido. Então, atendeu, por exemplo, a questão de equipamentos de proteção individual, entendeu a parte ali dos exames, entendeu a parte de treinamentos, investimentos, por exemplo, em adequações de máquinas e equipamentos na questão de segurança, e às vezes tantas coisas que precisam ser feitas que vale mais a pena você adquirir uma máquina nova, já toda ela adequada em NR12. Isso aqui, na verdade, é só para dizer o que as outras 3 etapas já conseguiu me atender, às vezes sobra o mínimo aqui para a gente conseguir fazer o gerenciamento, né? Então, na verdade, perceber o que as outras já atenderam no que diz respeito aos requisitos legais, ok? E aqui, né, qual é os resultados? Então, empresa, né? Então, compliance, que é algo que está muito em voga na área de SST, então todos os requisitos legais são atendidos de alguma forma pela empresa, consegue reduzir os custos, porque você vai ter o trabalhador mais tempo, né, atuando, desenvolvendo a sua atividade, e a reputação dela perante a sociedade também, ela melhora, só citando alguns exemplos, tá? Com relação ao trabalhador, né, ele vai ter menos lesões, né, e menos adoecimentos, e o bem-estar que esse trabalhador, né, ele vai sentir, né, lá dentro da empresa, tá? Só com relação ao FAP, ali um pequeno
pequeno parênteses, pessoal, aquilo ali é o que diz respeito ao FAP, tá? Não estou falando de custos a mais, né? Não entra ali naquele cálculo, então não entrou ali, então, por exemplo, a contribuição que a empresa precisa estar fazendo do FGTS, aquilo ali não entrou no cálculo, é só no que diz respeito a aquele fator, né, que é um flexibilizador da alíquota do RAT, né, dos riscos ambientais de trabalho. E aqui, para a gente encerrar, né, então, todos nós já estudamos o DEME, né, então, a gente leva isso aqui também para a gestão de SST. Então, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Então, é isso. Então, a gestão de SST, né, então, ela precisa definir o que precisa ser gerenciado, em cima do que vai ser gerenciado, precisa definir bons indicadores, né, mas, acima de tudo, precisa definir o que ela quer, o que ela pretende com aquela gestão de SST. Eu quero reduzir o número de acidentes, quero reduzir os adoecimentos, eu quero proporcionar mais produtividade, quero ajudar lá os meus engenheiros a controlar melhor o processo, porque é complicado, né? Às vezes pode faltar um trabalhador, e aí como é que a gente vai conseguir manter a produtividade naquele dia? E às vezes a falta desse trabalhador é em virtude de alguma coisa que está relacionada ao trabalho, e às vezes a gente não tem o conhecimento, não chega ao nosso conhecimento isso aí, tá? Então o Deming, com essa frase, ele literalmente matou a charada no que diz respeito à gestão de SST, né? Então, resumindo, a gente definir bons indicadores, tá? Então, aqui, pessoal, o meu muito obrigado, deixo aqui o meu e-mail, tá? Tem o meu telefone aqui, que é o WhatsApp também, tá? Quem quiser manter contato. Tenho lá o LinkedIn, Facebook, Instagram, é só procurar lá pelo meu nome, tá? Meu nome completo lá, Leonardo Teixeira Rodrigues, vocês vão encontrar lá nos 3, tá? Quem quiser lá curtir, enfim, ter algum tipo de contato, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo núcleo, pelo convite, tá? E fico